as semelhanças biológicas entre os humanos, né? Os seres humanos, assim, e os dinossauros. Porque, de acordo com a biologia, todos temos um ancestral em comum, né? Uhum. Imagino que nós temos algumas características parecidas, assim, com os dinossauros, de certa forma. Como que é isso, cara? Com certeza. De acordo com o que a gente sabe hoje da evolução biológica, todos os seres vivos do planeta são parentes, em algum nível. Isso é uma das coisas que explica, por exemplo, por que você compartilha 98% do seu DNA com um chimpanzé, 90% do seu DNA com um camundongo, 50% com uma mosca e 10% com o arroz que você come todos os dias. Então, claro, quanto mais próximo da gente, maior é a quantidade de DNA compartilhado. E isso é fácil de entender quando a gente começa a olhar, por exemplo, para exames de teste de DNA. Quando você quer fazer, por exemplo, como é que você faz um teste de DNA para saber se uma pessoa é filho de outra, por exemplo. Se você for filho de uma pessoa, você vai ter uma certa quantidade de DNA compartilhado. Então, já que a gente herda aproximadamente 50% do DNA do nosso pai, 50% do DNA da nossa mãe, se você for filho biológico de alguém, é esperado que você tenha uma compatibilidade de pelo menos metade do Sim. seu DNA com essa pessoa. E com seu primo? Você não vai ter 50% de DNA com ele, porque você não compartilha o mesmo ancestral comum tão próximo quanto Seria um pai. 12,5%? Poderia, eu não lembro agora exatamente quanto que é, se desse para 12,5%, para 25%, porque você vai compartilhar, provavelmente é 12,5%, porque aí você vai compartilhar o seu avô com ele. Então, o seu avô teve o seu pai e o seu tio, e aí o seu primo é filho do seu tio e você é filho do seu pai. E um primo de segundo grau, a mesma coisa. Ele vai ter menos ainda DNA, porque ele vai compartilhar um bisavô com você. Uhum. Um primo de terceiro grau, um trisavô e assim por diante. Então, quando a gente olha para isso, é fácil entender que quanto mais próximo você é de um parente seu, maior é a quantidade de DNA que você compartilha com esse parente. Na natureza é a mesma coisa. Quanto mais próximo nós somos de um determinado ser vivo, maior é a quantidade de DNA que a gente compartilha. Por isso que de chimpanzé a gente diz que a gente compartilha 98% dos genes iguais. Não é 98% de todo o código genético, mas dos genes, das partes ativas que a gente mantém com eles. E com os dinossauros que viveram há milhões de anos atrás é a mesma coisa. Porque há mais ou menos uns 300 milhões de anos no passado, o ancestral em comum entre nós e os dinossauros viveu. Que era um ancestral amniota, que já botava um ovo com casca dura. Esse ancestral ele foi tendo filhos, 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 que a partir dele, um lado dos filhos veio em direção aos mamíferos, até dar origem para a gente, e o outro lado foi em direção aos répteis. Qual seria mais ou menos esse ancestral? Ele pareceria como um lagarto pequeno. Então ele teria mais ou menos uns 30 a 40 centímetros de comprimento. São os amniotas mais basais, mais antigos. Você tem um bicho que chama Archaeopteryx, por exemplo. Inclusive, se você quiser, falando pro João, colocando imagens. Se quiser colocar aí, João. Ou um bicho que às vezes é mais fácil de encontrar, que é o Hylonomus. Hylonomus. Esse é um animalzinho pequenininho, parece um lagarto, você viu? Mas ele já está na linhagem que vai dar origem aos répteis. Enquanto que o Archaeopteryx, que é muito parecido com ele, está na linhagem que vai dar origem aos mamíferos. E por que quando você volta para trás, os bichos são muito parecidos? Mesmo de linhagens completamente diferentes. Porque pensa, eles estão muito próximos da linha que dividiu, eles estão muito próximos do ancestral em comum. Então, o ancestral em comum estava aqui, aí teve 2 filhos que são muito parecidos. Cada um desses teve mais 2 filhos, que já são diferentes. Aí aqui teve mais filhos, mais filhos. Conforme vai divergindo, olha aí, ó, como é que ele parecia. Parece um lagarto. Assim, mas não é um lagarto ainda. Não é um lagarto? Não é um lagarto, isso. Tem várias características que só os lagartos têm, especialmente dentro do crânio. Mas o padrão básico do nosso ancestral comum, tanto que alguns répteis até hoje são parecidos com isso, era assim. Então, Isso um é bizarro animal pensar que o ser humano conseguiu surgir disso, né, cara? Pois é, não só o ser humano, o elefante, a baleia, o morcego,
Animais que são completamente diferentes surgiram disso. Mais uma vez eu trago para a história humana.